Olá, adoradores! Estamos de volta para dar continuidade à nossa série 150 Dias de Louvor e Adoração no livro de Salmos, agora com o livro 2, ou a parte 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. Serão mais 31 dias juntos aqui no canal Bendito, refletindo sobre o que movia o coração dos salmistas e eles transcreviam em canções. Nós não sabemos quando os salmos foram reunidos em 5 livros. Apenas sabemos que essa junção é muito antiga. Existem algumas diferenças gerais entre os salmos do livro 2 e os salmos do livro 1. A palavra hebraica referindo-se a Deus é enfatizada de forma diferente nos 2 livros dos Salmos. Por exemplo, no livro 1, o nome Jeová ocorre 272 vezes e Elohim apenas 15. Mas no livro 2, Elohim ocorre 164 vezes e Jeová apenas 30 vezes. No livro 1 dos Salmos, Davi é o único salmista conhecido. Já no livro 2, Davi foi o autor de 18 dos 31 salmos, o que corresponde a mais da metade. E mais um detalhe que merece ser mencionado é que no livro 2 aparecem outros salmistas, como Asaf, Salomão e os filhos de Corá, ou Coré. Vamos então ao conteúdo do Salmo 42. O título é Ao Mestre de Canto, Salmo Didático dos Filhos de Corá. Corá era neto de Coate, filho de Levi, que era filho de Jacó. Corá foi morto por se rebelar contra o Senhor e você pode rever esse episódio clicando no link que está aparecendo na sua tela. Os filhos de Corá escaparam do julgamento divino e, como eram levitas, se tornaram líderes da adoração no santuário. Neste salmo, podemos observar o salmista oscilando entre a fé e o desespero em seu conflito com o Senhor. Ele questiona o Senhor 11 vezes e se pergunta por que o Senhor não faz alguma coisa por ele. Os filhos de Corá começaram este salmo com uma imagem poderosa, um servo sofrendo de sede. Talvez a sede tenha vindo da seca ou de uma perseguição acirrada. De qualquer forma, o servo ansiava e precisava de água. Da mesma forma, a alma do salmista ansiava e precisava de Deus. O cervo é um animal que sente muita sede e que nunca procura outro tipo de água a não ser de uma nascente. Ele consegue sentir o cheiro dessas águas a uma boa distância e a velocidade que correm para ir até a nascente é admirável. Quando o cervo fica sem beber água, sua pele fica ressecada, causando dores e um odor que chama a atenção dos predadores que estão por perto. Para melhorar isso, com o seu olfato apurado, logo eles acham as águas puras e se banham e bebem ansiosamente para se livrarem das dores e também do risco de serem devorados pelos predadores. Um sentimento de grande necessidade, distância da casa de Deus e palavras desanimadoras traziam ao salmista um profundo sentimento de desespero. Ele não buscava facilidade nem honra, mas o gozo da comunhão com Deus era uma necessidade urgente da sua alma, uma necessidade absoluta, como água para um servo. Para os filhos de Corá, ligados ao tabernáculo, ao templo e aos seus rituais, havia um lugar designado para comparecer diante de Deus. Este era seu desejo, se conectar novamente com Deus e seu povo no tabernáculo ou no templo. O salmista chorava dia e noite, ansiando pelo Senhor e por participar da peregrinação para Jerusalém. Para piorar o problema, era comum os gentios idólatras perguntarem ao povo de Israel: onde está o teu Deus? Sua intenção era desanimar o salmista, fazendo com que ele sentisse que em seu momento de necessidade, Deus não estava em lugar nenhum. Note que a provocação não era para dizer que Deus não existia, mas que Deus o havia abandonado. A lembrança de tempos felizes deixou o salmista mais triste. Ele lembrou da multidão de peregrinos que ele liderava até Jerusalém com vozes de alegria e louvor e dos momentos de adoração alegre na casa de Deus para comemorar as festas judaicas.
A memória tanto pode ser um remédio abençoador para o coração perturbado, como é capaz de abrir novas feridas e de manter a dor continuamente viva. O salmista derrama o coração neste salmo, desejando reviver aqueles dias em Jerusalém. No versículo 5, vemos que o salmista fez uma pausa nas suas lembranças dolorosas para desafiar sua própria alma. Ele não se rendeu aos seus sentimentos de depressão e desânimo espirituais. Em vez disso, ele os desafiou e os levou diante de Deus, dizendo: espera em Deus. Note que ele não disse: minha alma está abatida e não há nada que eu possa fazer sobre isso. O desafio que ele fez à sua própria alma exigia que ela explicasse a razão pela qual estava tão abatida. E esse é um exemplo maravilhoso. É verdade que havia algumas razões válidas para o desânimo, mas havia muito mais motivos para a esperança. A ideia não era amortecer seu sentimento de tristeza, mas sim colocá-lo em um relacionamento correto com Deus. Isso nos ensina que temos que procurar nos controlar, dirigir nossos sentimentos, pregar para nós mesmos, questionar a nós mesmos. Devemos dizer a nós mesmos: por que você está abatido? Que motivo você tem para estar inquieto desse jeito? Espera em Deus. A repetição dessa exortação no versículo 11 indica que o salmista estava tendo altos e baixos ao lutar consigo mesmo e com as circunstâncias ao seu redor. Ele sabia que somente em Deus encontraria consolo, pois Deus ainda estava sentado em seu trono, a sua presença ainda era com ele e ainda teria a alegria de adorar ao Senhor em Jerusalém. O panorama emocional e espiritual passa então de uma seca para uma tempestade, uma vez que o salmista sente como se estivesse se afogando em sua dor e em sua tristeza. Os versículos 6 e 7 explicam por que o salmista estava tão longe da casa de Deus e não pôde aparecer no tabernáculo ou no templo. Ele estava no extremo norte da terra de Israel. A nascente do Rio Jordão fica na cadeia de montanhas do Hermon, e as chuvas, assim como a água do degelo, transformam os arroios em cascatas e torrentes perigosas. Essas profundezas pareciam colidir nele, enviando-o ainda mais para o fundo. O que temos aqui é uma descrição poderosa e poética do desespero. Porém, em meio a toda aquela tempestade, ele tomou a decisão sábia de se lembrar de que Deus ainda estava no controle. Ele é o Deus que derrama sua bondade sobre o seu povo, que cumpre suas promessas quando oram e que ouve quando o louvam e o adoram. O salmista não precisava ir a Jerusalém para adorar. Podia adorar exatamente onde estava. A mão de Deus estava com ele durante o dia e o cântico do Senhor o acompanhava nas longas horas da noite. Era possível que tudo estivesse mudado, mas o Senhor ainda era a sua rocha, estável, forte e inabalável. Mas mesmo sentindo que Deus o sustenta, o salmista sabe que a sua batalha não acabou. Existe a opressão constante do inimigo que continua provocando. Onde está o seu Deus? Mas ainda que a opressão do inimigo continuasse, o salmista continuaria a falar consigo mesmo e a desafiar o seu próprio sentimento de desânimo, dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E amanhã nós vamos ver que o salmista pede a Deus que atue como seu advogado de defesa diante de inimigos dominadores que o intimidam. O apelo é por justiça, pois apesar de os inimigos não terem causado sua crise, com certeza conseguiram torná-la bem pior. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.